Olá, aqui estou outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Ok, aí chegamos ao capítulo 10, verso 7, vou ler os versos 7 a 11. Paulo estava sendo criticado, ele agora então vai fazer frente a essas críticas. Lendo então o texto: vocês só atentam para a aparência das coisas? Uma pergunta. Vocês só atentam para a aparência das coisas? Se alguém se autoconvenceu que é de Cristo, que considere isto de novo consigo mesmo. Assim como ele é de Cristo, nós também somos de Cristo. Mesmo que eu exagere um pouco no vangloriar a respeito da nossa autoridade, abre parênteses, que o Senhor nos deu para edificar e não para vos destruir, fecha parênteses, não me darei por envergonhado. Para não parecer estar concordando, que é só através de cartas que vos amedronto. Pois alguém diz, as cartas deles são pesadas e fortes, mas a presença física é fraca e a palavra é desprezível. Tal pessoa deve considerar isto. Aquilo que somos na palavra por cartas, estando ausentes, é exatamente o que seremos em ação quando presentes. Ele está começando a ficar bravo um pouquinho, não é? O que ele quis dizer com esse, terminando o verso 8 aqui, não me darei por envergonhado? O que é isso? O que eu entendo é que ele não iria fingir estar envergonhado por ter exagerado o vangloriar na hipótese que tivesse feito isso. Já que a preocupação maior dele era exatamente desmentir os que estavam o criticando. Então, entendo que isso aí, ele não vai se envergonhar. Mesmo que, eventualmente, tenha assim exagerado um pouco, sabe-se lá. Então, verso 10, aparentemente, ele está citando o que uns e outros já andavam dizendo. Não, quando ele está longe, então ele é muito bravo, mas aqui, Mas ele diz, não é bem assim, o que eu sou por palavra é que você, Então vamos prosseguir agora, versos 12 a 18. E com isso terminamos o capítulo 10. 10 a 18. Eu entendo que ele vai falar dos limites para vangloriar. Ora, não nos atrevemos a igualar-nos ou a comparar-nos a alguns que se recomendam a si mesmos. Aliás, ao se medirem e se compararem consigo mesmos, eles não têm entendimento. Nós, porém, não nos vangloriamos além da medida, mas sim permanecemos dentro da esfera de ação que Deus nos determinou. Uma esfera que inclui vocês. Pois nós não estamos nos estendendo demais, como se não tivéssemos chegado até vocês. Porque, de fato, chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Não saímos da nossa esfera por nos vangloriar de trabalhos alheios, mas temos esperança que, à medida que cresce a vossa fé, os limites da nossa esfera sejam alargados em grande escala através de vocês, a fim de evangelizarmos as regiões que estão além de vocês. Abre parênteses, para não vangloriar de trabalho já feito em campo alheio, fecha parênteses. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque o aprovado não é o que se recomenda a si mesmo, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Verso 12 é uma verdade que deve ser óbvia. Esse pessoal andava se comparando mutuamente, quer dizer, entre si. Ora. Se você se comparar com um fraco, alguém que é mais fraco do que você pode até achar que é forte. Até encontrar alguém que é realmente forte, aí você pode apanhar. Não? Essa coisa de achar o que não é verdade pode levar a prejuízo.
É o que muita gente faz, mas não deve ser o nosso caso, não. Não deve ser porque o nosso caso, a nossa meta é a medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso está em Efésios, capítulo 4, verso 13. Um dia chegaremos lá, se Deus permitir. Agora, quando ele fala aqui de à medida que cresce a vossa fé, estou no verso 15, os limites da nossa esfera sejam alargados. O que é isso? Ele fala aqui de evangelizarmos as regiões que estão além de vocês. Agora vem cá, exatamente quem vai fazer esse evangelizar? Presumivelmente são os coríntios, porque não, Paulo nem está lá pessoalmente e nem irá estar lá tanto tempo. Então, o que ele estava dizendo é que era o trabalho deles que iria alargar os limites da esfera dele. Sim, porque eles são, digamos, filhos espirituais de Paulo, eles são fruto do trabalho do ministério de Paulo, então eles levando a mensagem de Paulo mais longe, então estão aumentando exatamente o alcance dessa mensagem. Numa aplicação pessoal, eu diria que na medida que meus filhos espirituais passarem meu ensino para outros, eles estarão aumentando a área alcançada por meu ensino. Mas é claro, estão passando adiante, então a coisa vai cada vez mais longe, mais longe, mais longe, ampliando. Exatamente assim. Verso 17, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Isso é uma citação de Jeremias, capítulo 9, verso 24, embora não diga que seja uma citação. Agora, o verso 18 nos traz uma verdade que nem todo mundo entende. O aprovado não é o que se recomenda a si mesmo, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Eu digo o seguinte, irmãos, só porque Deus utiliza ou abençoa alguém, ou o ministério de alguém, não significa necessariamente que ele está aprovando a pessoa. É que Deus usa o que tem para usar. Eu às vezes falo que ele me perdoe do desespero de Deus. Eu me fundamento na parábola que está em Mateus capítulo 20. Você se lembra, aquele dono de uma vinha sai 6 horas, contrata alguém para fazer a colheita, aí 9 horas, meio-dia, 3 da tarde, até 5 da tarde ele sai ainda procurando mais trabalhadores. Aparentemente, um tipo de uva tinha que ser aquele dia, senão ia perder, enfim. Então, você se lembra que chegando às 5 da tarde, que o pessoal pegava às 6 da manhã e trabalhava até às 6 da noite, o dono pergunta ao pessoal que ele encontra, por que vocês estão aqui o dia todo? Ora, como é que o dono sabia que eles estavam lá, tinham estado lá o dia todo? Ele tinha visto. E eram trabalhadores tão ruins, os beberrões, sabe-se lá, que nem ele queria. Mas na medida que o desespero dele foi aumentando, aí ele foi diminuindo, assim, as exigências, então ele vai, contrata uns às 9, contrata outros ao meio-dia, ainda outros às 3 da tarde, e finalmente o que sobra para pegar aí. Agora, obviamente, alguém que você só vai pegar às 5 da tarde, porque você mesmo não quis pegar antes, esse aí não vai fazer o trabalho igual quem você pegou no começo. Quer dizer, o desespero leva você a contratar alguém que normalmente você não iria contratar. Agora, esses últimos não vão colher uvas assim numa boa, quer dizer, vão deixar a uva cair no chão, tal e tal, não vai ser. Mas, se tinha mais do que, quer dizer, se ia sobrar uva, ele ia perder de qualquer forma. Então, esses últimos, o que eles conseguem salvar, salvaram.
Eles não vão trabalhar bem, tá tudo bem. Mesmo assim, eles estão diminuindo o prejuízo que o dono vai levar. Então, por isso que eu digo, só porque Deus está usando, abençoando, nem por isso Ele está aprovando. Aprovando tem a ver com a maneira que a gente realmente anda com Deus. Chegamos ao capítulo 11. Que coisa, estamos marchando. Tá, vou ler versos 1 a 4. Quisera eu, vocês suportassem um pouco da minha insensatez. Aliás, já estão fazendo. É que tenho ciúme de vocês, com ciúme de Deus. Porque decidi apresentá-los a Cristo, marido único, como virgem pura. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, de algum modo as vossas mentes sejam corrompidas, quanto à integridade que há em Cristo. Pois se alguém chega pregando um outro Jesus que nós não pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, não é que vocês o toleram numa boa. Está sendo sarcástico aqui, ele está sendo sarcástico. Ele está aqui no verso 4 e diz, pode alguém chegar com outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho, e vocês aceitam, vocês abraçam numa boa, vocês estão achando bom. Ele está preocupado. Então aqui, pessoal, desculpe aí, mas eu estou sendo obrigado a ser pesado aqui, mas aqui eu tenho ciúme de Deus. Eu quero me deter aqui um pouco, porque, infelizmente, em português pelo menos, a diferença entre ciúme e inveja vem sendo ofuscada. Esses dois vocábulos são tratados praticamente como se fossem sinônimos. E são qualidades negativas, mas eu vou insistir que ciúme, corretamente entendido, diz respeito a zelo por uma coisa que é sua, que é tua. Isso é uma atitude positiva. É claro que, sendo exagerado, passa a ser negativa, mas qualquer coisa exagerada passa a ser negativa. Não. Você não pode viver sem água, mas você toma demais, você morre. E assim, quer dizer, o exagero. A Bíblia diz claramente que Deus tem ciúme de seu povo. E isso não é coisa negativa. Já inveja diz respeito a querer o que é de outrem, o que é bem diferente de ciúme. Então eu vejo realmente com preocupação, tristeza, esse negócio de querer acabar com a distinção entre ciúme e inveja. O pessoal fala ciúme e inveja como se fosse uma coisa, fosse um sinônimo. No caso, então, ciúme é sempre uma coisa negativa, nesse uso. Não? Existe um ciúme verdadeiro, legítimo, necessário. O próprio Deus dá o exemplo. Então, ele cita aqui isso. Ele fala que tem ciúme com ciúme de Deus. Quer dizer, Deus tem ciúme de seu povo e Paulo, como porta-voz de Deus, também tem ciúme do povo de Deus, que são exatamente os coríntios crentes. Agora, esse tal negócio de Eva e a serpente, lá no começo, no jardim. A implicação é clara, gente. É Satanás que corrompe, direta ou indiretamente, e é o pensamento das pessoas que ele anda corrompendo. E isso é sério. Vejam vocês, Provérbios 23 e verso 7, eu vou ver se eu acho aqui rapidinho, mas tem que ser na Almeida Fiel.
Não é toda tradução que traduz isso aí corretamente. Mas a fiel traz. 23 e verso 7 do Provérbios. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Então, exatamente isso. Então, Satanás consegue corromper o teu pensamento. Ele corrompeu foi você. Porque nós somos o que pensamos. Nós agimos a partir daquilo que nós entendemos e pensamos. Então, essa questão é séria. Satanás anda exatamente enganando as pessoas, corrompendo o pensamento das pessoas. E ele tem 6.000 anos de experiência. Começou lá no jardim. E a dificuldade é exatamente que ele vai corrompendo as nossas mentes quanto à integridade que há em Cristo, quanto à verdade. Não, é um perigo a ser evitado, por favor. Prosseguindo, capítulo 11 ainda, versos 5 a 9. Paulo vai falar que ele ministrava sem cobrar. Ora, em nada me julgo inferior aos melhores apóstolos. Embora eu não seja um orador eloquente, contudo tenho conhecimento, mas temos sido amplamente manifestados a vocês em todas as coisas. Ou será que cometi algum pecado ao me humilhar para que vocês fossem exaltados, sendo que proclamei o Evangelho de Deus a vocês de graça? Despojei outras congregações, recebendo o sustento delas para vos servir. E quando estive entre vocês e passei por necessidade, não fui um peso para ninguém, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram minha necessidade. Sim, me guardei para não ser pesado a vocês em nada e seguirei guardando. Como diz o ditado, ele morde e sopra, quer dizer, ele falou, será que eu fiz errado? Será que... Mas aí, não, mas mesmo assim eu vou seguir fazendo dessa forma, eu vou seguir ministrando sem cobrar. Ele tinha o direito de cobrar. O texto é claro, né? Não é para atar a boca do boi quando está debulhando. Quem trabalha merece, quem trabalha tem direito de receber. Agora versos 10 a 15. Só que vamos deixar esses versos 10 a 15 até o próximo vídeo, se Deus permitir.